Capítulo 11. Saímos do palácio quando o sol ainda se encontrava acima do horizonte. Eu tinha decidido chegar à Esfinge Branca na manhã do dia seguinte, e antes do anoitecer, queria atravessar a mata que me detivera na vinda. Meu plano era avançar o mais possível nessa noite e depois acender uma fogueira para dormirmos protegidos pelo seu clarão. Assim pensando, fui apanhando pelo caminho gravetos e mato seco, e em pouco estava com os braços cheios. Com essa carga, nosso avanço era mais lento do que havia previsto e, além disso, Wina mostrava-se muito fatigada. E eu também começava a sentir-me invadido pela sonolência, de modo que, quando chegamos à orla da mata, já era noite fechada. Temendo a escuridão, Wina teria preferido parar numa colina coberta de arbustos onde estávamos. Eu, porém, com uma sensação de perigo iminente, que na verdade me deveria ter detido, lancei-me para adiante. Estava sem dormir havia 2 dias e uma noite, e achava-me febril e irritado. Sentia que o sono me vencia e com ele os Morlocks. Enquanto hesitávamos, distingui entre as moitas atrás de nós, quase se confundindo com elas na escuridão, 3 vultos agachados. A vegetação que nos cercava era alta e espessa, de maneira que eu não me sentia protegido contra a insidiosa aproximação dessas criaturas. Calculei que a floresta devia ter pouco menos de 1 milha de largura. Se conseguíssemos atravessá-la e chegar à encosta da colina do outro lado, onde só havia vegetação rasteira, teríamos um lugar de repouso absolutamente seguro. Pensava que com os fósforos e a cânfora conseguiria iluminar o meu caminho através da mata. Todavia, era óbvio que, se quisesse andar com fósforos acesos nas mãos, teria de abandonar a lenha para a fogueira. Assim, muito a contragosto, joguei-a ao chão. Então me ocorreu a ideia de assombrar e pôr em fuga os pérfidos amiguinhos que nos seguiam, ateando fogo a essa lenha. Eu devia descobrir logo depois a enorme estupidez desse ato, mas no primeiro momento ele me afigurou uma tática engenhosa, destinada a cobrir nossa retirada. Não sei se alguma vez já pensaram que coisa extraordinária deve ser a chama sem a presença do homem e num clima temperado. O calor do sol raramente é bastante forte para incendiar a vegetação, mesmo quando a luz se refrata nas gotas de orvalho, que atuam como um espelho, como acontece por vezes nas regiões tropicais. Um raio pode abater e carbonizar, mas é raro que dê origem a uma queimada. Os vegetais em decomposição podem acumular, pela fermentação, grande quantidade de calor e arder, mas quase sempre sem chama. Naquela época de decadência, a arte de fazer fogo havia sido esquecida sobre a terra. As línguas rubras que saltavam, lambendo o monte de lenha, eram algo inteiramente novo e estranho para Wina. Ela queria correr para o fogo e brincar com ele. Penso que, se eu não a segurasse, ela se atiraria dentro da fogueira. Erguia nos braços e, apesar de seus esperneios, seguia afoitamente pela mata dentro. Até certa distância, a fogueira alumiou-nos o caminho. Quando, num dado instante, olhei para trás, pude ver, através do emaranhado de troncos, que as chamas se tinham espalhado por algumas moitas adjacentes e que um rastilho de fogo já subia pela colina. Ao percebê-lo, soltei uma gargalhada e continuei abrindo caminho por entre as árvores negras à minha frente. Estava muito escuro e Wina se agarrava a mim convulsivamente. Mas, à medida que meus olhos se acostumavam às trevas, o resto de claridade era suficiente para que eu visse e evitasse os troncos. Por cima de nós, a escuridão era cerrada, salvo quando uma nesga de céu aparecia por entre as copas das árvores.
Não riscara nenhum dos meus fósforos, porque não tinha as mãos livres. No braço direito carregava minha pequena amiga e com o outro brandia a barra de ferro. Durante algum tempo, não ouvi nada senão os estalidos dos galhos secos sob os meus pés, o sussurro da brisa na folhagem, minha própria respiração e o latejar do sangue nos ouvidos. De repente, pareceu-me ouvir um ruído de passos miúdos em torno de mim. Continuei andando com uma determinação inflexível. As pisadas macias se tornaram mais distintas e então percebi as mesmas vozes e os sons esquisitos que já ouvira no mundo subterrâneo. Eram, por certo, alguns Morlocks que se acercavam de mim. E, de fato, 1 minuto depois, senti que me puxavam o casaco e depois o braço. Uina estremeceu violentamente e se inteiriçou por completo. Era o momento de acender um fósforo, mas para isso eu tinha de colocar Uina no chão. Foi o que fiz e, enquanto metia a mão no bolso, uma luta começou a travar-se na escuridão, perto de mim. Uina absolutamente silenciosa e os Morlocks rosnando à sua maneira peculiar. Mãos flácidas me apalpavam por todo o corpo, até o pescoço. Acendi o fósforo e ergui o braço. À luz da chama, vi os Morlocks fugindo por entre as árvores. Apressadamente tirei um pedaço da cânfora e preparei-me para inflamá-la assim que o fósforo estivesse se apagando. Em seguida, voltei-me para Uina. Estava no chão agarrada aos meus pés, inteiramente imóvel, com o rosto virado para baixo. Alarmado, inclinei-me sobre ela. Mal parecia respirar. Acendi o pedaço de cânfora, coloquei-o no chão, e enquanto ele esguichava sua luz, afugentando os Morlocks e as sombras, ajoelhei-me e levantei Uina. A mata em torno de nós parecia fervilhar de seres que se agitavam e sussurravam. Uina parecia estar desmaiada. Aninhei-a cuidadosamente no meu ombro e levantei-me para seguir quando me dei conta de uma coisa terrível. Ao me ocupar com os fósforos e com Uina, eu girara o corpo diversas vezes e agora não tinha a mínima ideia da direção. Era possível que agora estivesse voltando para o palácio de porcelana verde. Um suor frio me cobriu o rosto. Precisava pensar rapidamente e decidir o que fazer. Resolvi acender uma fogueira e acampar onde estávamos. Encostei Uina, ainda inanimada, a um tronco coberto de musgo e, com toda a pressa, antes que o pedaço de cânfora se extinguisse, comecei a juntar gravetos e folhas secas. Aqui e ali, do meio das trevas, os olhos dos Morlocks faiscavam como carbúnculos. A chama da cânfora bruxuleou e apagou-se. Risquei um fósforo e, quando o fiz, 2 vultos esbranquiçados que se tinham aproximado de Uina fugiram precipitadamente. Um deles ficou tão ofuscado pela luz que veio diretamente sobre mim, e eu senti seus ossos estalarem sob a violência do murro que desferi. Ele soltou um urro de pavor, cambaleou por um instante e foi ao chão. Acendi outro pedaço de cânfora e continuei a arrumar minha fogueira. Notei como estava seca a folhagem das árvores. Desde que eu chegara com a máquina do tempo, havia 1 semana, não tinha chovido. Assim, em vez de ficar apanhando gravetos do chão, comecei a arrancar ou quebrar os galhos nos troncos. Em pouco, tinha uma boa fogueira de lenha verde e ramos secos, que desprendia uma fumaça sufocante, mas me permitia economizar a cânfora. Então passei a ocupar-me de Uina, que jazia ao lado de minha massa de ferro. Fiz o que pude para reanimá-la. Ela, porém, parecia morta. Não encontrei meio de saber se ainda respirava ou não.